Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 65 e o versículo 12. Isaías, capítulo 65 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Também vos destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, meus irmãos, é que Deus vai descer com a espada, meus irmãos, para tratar, meus irmãos, para tratar cada um de nós de acordo com o que nós fizemos, meus irmãos. Porque, meus irmãos, Deus ele fala comigo, com você, meus irmãos, mas aí você não dá ouvido, meus irmãos. Deus usa as pessoas para falar comigo, com você, mas você não dá crédito, meus irmãos. Porque quando Deus usa alguém para falar comigo, com você, meus irmãos, porque Deus quer falar, meus irmãos. Porque Deus ele não fala com as paredes, meus irmãos. Quando Deus está falando é comigo, com você, meus irmãos. Só que muitas das vezes você não dá crédito e você não quer dar ouvido à palavra de Deus. Porque você quer fazer o que a gente quer, meus irmãos. Porque você quer seguir o nosso caminho, meus irmãos. Só que o nosso caminho tortuoso, meus irmãos, tem preço. O nosso caminho tortuoso é perigoso, meus irmãos. Porque o caminho que a gente tem que seguir é o caminho de Deus, meus irmãos. É o caminho de Cristo. Porque não tem caminho melhor do que o caminho de Deus, meus irmãos. Porque no caminho de Deus, meus irmãos, a gente não corre perigo, meus irmãos. O caminho de Deus, meus irmãos, é o melhor para mim e para você, meus irmãos. Só que muitas das vezes você não quer dar ouvido, meus irmãos. Não quer ouvir a voz de Deus, meus irmãos. A gente quer seguir o nosso próprio caminho. A gente quer trilhar o nosso próprio caminho, meus irmãos. Mas tem consequência, meus irmãos. Porque Deus, ele fala, meus irmãos. Deus torna a falar. Mas muitas das vezes você não quer dar ouvido, meus irmãos. Porque você quer fazer o que a gente quer. A gente quer estar no pecado, quer fazer a vontade da carne. E a gente não quer fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Mas Deus está falando aqui na palavra dele que vai descer com a espada, meus irmãos. E de acordo com o que nós fizemos, meus irmãos, nós vamos ter que acertar, meus irmãos. Porque quando eu e você estamos rebeldes, meus irmãos, Deus tem que consertar a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus, ele fala, meus irmãos. Mas que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos, enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus dá tempo para mim e para você, meus irmãos. Só que Deus não vai pegar um banquinho, meus irmãos, sentar para esperar e você querer mudar, meus irmãos. Para esperar e você dar ouvido à voz dele, meus irmãos. Porque o que Deus quer para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. Porque como pai, meus irmãos, quer o melhor para o seu filho. Só que muitas das vezes você tá rebelde, não quer ouvir a voz de Deus, quer fazer o que a gente quer. Só que o nosso caminho, meus irmãos, é perigoso, meus irmãos. O nosso caminho, meus irmãos, tem consequência, meus irmãos. Porque o nosso caminho não agrada a Deus, meus irmãos. Porque o caminho que a gente tem que seguir é o caminho de Deus, meus irmãos. E a vontade de Deus que prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. E não a nossa vontade, meus irmãos. Porque fazer a nossa vontade é muito bom, meus irmãos. Fazer a nossa vontade é mais fácil. Mas a de Deus são poucos que quer fazer, meus irmãos. Só que é o melhor caminho, meus irmãos. Para mim, para você, é o caminho de Deus, é o caminho de Cristo, meus irmãos. E que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Enquanto é tempo. E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham um bom dia.